Da propriedade do território, da ocupação do território e também, de alguma forma, valorizar a questão dos territórios como palco de interação cultural. Estes fenómenos de transição muitas vezes implicam câmbios demográficos, movimentação de população e interação cultural a uma escala mais ou menos alargada e, portanto, compreender como é que estes fenómenos territoriais se estruturam também em função da relação de uma comunidade com as outras comunidades, com o outro no sentido cultural, da comunidade que é culturalmente estranha a um determinado grupo. E, portanto, dentro desta análise, gostávamos também de trazer aqui à colação as questões dos fenómenos de colonização, da construção de novos territórios de fronteira, mas todos estes temas, como verão, foram temas que, felizmente, esta nossa proposta teve um bom acolhimento junto dos colegas. Portanto, são temas que iremos ver discutidos agora no âmbito das várias comunicações e dos vários postos que temos lá fora. Bom dia, desde já bem-vindos. Resta-nos apenas dizer que as comunicações terão uma duração de 15 minutos e que, à medida que o tempo se vai esgotando, nós vamos avisando, esperamos que cumpram. O debate será no final, para uma melhor gestão do tempo. Queríamos dizer que há uma alteração ao programa, a última comunicação não será realizada por ausência do autor. E vamos desde já começar com a comunicação de Jos Klein. To be or not to be, changing communities at the end of the late Neolithic in Europe. Good morning, everyone. As I'm not able to speak any word Portuguese, but obrigado, I will give this talk in English. I'm Dutch, from the Netherlands, but I work in Germany for the University of Kiel, and my PhD research is on to be or not to be, to be changing communities at the end of the Neolithic in Western and Central Europe. Yes. The outline of this paper will be like this, like the current state of affairs. What place are we in Beaker research? What are the problems we have? The problems I see. What are my research questions? Some data that I've gathered and the approach that I've taken, and conclusions regarding this. For people who don't know, this is Beaker. So, you know. Currently, there are actually two ways of thinking about the third millennium before Christ in Western and Central Europe. Until the Beaker period begins, you see lots of different cultural, regional groups in all across Europe. And around 2800 before Christ, you see a sudden change towards the Bell Beaker phenomenon, with specific grave goods which are well known throughout the whole of Europe, as you can see also in the picture on the right. And there are actually two ways of interpreting this change. There's one theory saying that it's a rather rapid change of a swift transition, with new wealthy elites coming in, lots of migration, lots of new ritual practices, and it's the work of Volker Heid, for instance, and other people also gathered together with ADN analysis and isotope analysis. They see lots of swift changes happening. A second interpretation focuses more on the phenomenon side, so it's more of a continuation of local traditions, local late Neolithic traditions, and with the Beaker only as a sort of veneer on top of it, like a layer which covers everything. It's the work of Straam and Van Kiel and Van der Linde who have proposed this. And actually all Beakers, when found in Europe, they're attached to either one of these models. And there's some sort of Beaker reflex at the moment, that everyone who picks up a Beaker shirt, whether it is somewhere in Europe or not, is attributing this to the Beaker culture, Beaker phenomenon, and they all want to be part of this Beaker group, also as archaeologists. So for instance, Christopher Prescott working in Norway has found Beakers, and Jan Turek working in Morocco has even also found Beakers. So the Beaker culture, Beaker phenomenon is expanding at the moment. Or our way of thinking about that. But there are some problems with this. I've listed all of them here. So, but you can see one of the things is the creation of a Beaker grave is an event. It happens once in a generation of a person or in a region.
And logically, everything that changes in what we see is also event-like change. So all the traditions we see, the changes there, will also be event-like. So the question is, do we see these swift changes also in other contexts when you don't look at the burial practices? What about longer trajectories of change? Thanks to that, burial is very specific. It's a very specific tradition, a very specific ritual practice with very specific connotations and values played out. And that also leads to a sort of cultural bias that not every variability which you see in late Neolithic society is found in a burial. And thirdly, it assumes the cultural homogeneity instead of this variability. A beaker is not always a beaker, I think. It means something else when you find a beaker in Poland than when you find a beaker in Portugal, for instance. Meaning and is something active, contextual, and variable. And final point, and most interesting also for today, I think, this model suggests that everyone adopts the beaker package. But if you look on the picture on the right, it is quite dissimilar from this picture. Here you see, what did I do? I did something okay, sorry. Here you see, like, beaker spread covers all of Western Europe. But here you see lots of gaps in the distribution of beakers. Are there no people living there? Are there no people using beakers living there? What are the people doing there? Did these people not adopt the beaker phenomenon? What did they do? What choices did they make? We don't know. So I made 2 research questions, and that is which I'm focusing on for the coming few years in my PhD. What different regional trajectories of adopting and incorporating these bell beaker ideas can be discerned, and what constituted possible bell beaker ideas, and how were these ideas transferred. The first thing about these trajectories, one has to look at the diffusion of innovations is one interesting way of looking at it. It follows an S-curve, so there is need to be a critical mass before people adopt certain innovations like bell beaker ideas, and that's the work of Rogers has done lots of. So we're going to try to find these S-curves in our cultural record. That's basically it. For that, I'm using a Europe-wide overview of bell beaker settlements, so not burial context, but settlements, to look at this variability and look at these changing traditions and the trajectories of change. And 4 regional studies I'm conducting at the moment, and on pottery technology, to look at these choices that people make and at subsistence. And I will look at key sites with supporting grids and those kind of things. This follows also on studies from looking at the Neolithic in Northwestern Europe. There's people like Leonard Lauwer-Kooijmans in the Netherlands and Marek Schwedebiel also already in the 1980s, who looked at Neolithization as a process with which people make choices and choose to adopt or not. And especially in the Netherlands, there's lots of discussion on Mesolithic people doing Neolithic things or Neolithic people doing still Mesolithic. So there's lots of gray zones. You also can see this here. This area is all gray, and people do things differently in very different areas. And what I propose is to look also at these later parts as people still making those choices and not only adopting farming as a rigid and tradition, and to look at a sort of beakerization as opposed to Neolithization in this. So I look at pottery technology, different traditions, and subsistence data, using a broad chronology which I try to improve occasional statistics. And the 4 case studies are the Low Countries, southern Scandinavia, the southern Portugal area, where we are as well, and northern France. So I won't look at typologies, I won't look at graves or grave goods,
not at exchange of procedures objects and not at migrations themselves. But I think my research is one of the things necessary to be able to understand all these kind of things in a different perspective. So these are the areas that I'm currently looking at. The blue dots are the ones that I've looked at the pottery, and the orange ones are the ones that I want to look at the pottery. So I'm currently just gathering data and gathering my my database. So I don't have any real data to show you yet, but I can produce some first effects, I think. So for the Netherlands, lots of people here in the room are not familiar with the Netherlands, I guess. But you can take for granted that there's the late Neolithic Vlaardingen tradition with thick-walled pottery, a low variability in temper. There's holes under the rim in these S-shaped vessels, mildly S-shaped vessels, and there's not much decoration on these. In the Netherlands, you see then corded ware appear around 2750 before Christ. And then you see also thin-walled vessels appear, but also thick-walled continue. So there's lots of continuity, I think. Also with similar types of decoration on the thick-walled vessels, and but the thin-walled vessels show a high value, a high percentage of decoration, and the vessel known as the beaker here. And lots of people see a continuation. Also, when you look at the bell beaker phenomenon idea, there's people who say, well, it's probably a continuation. That's also what Marie Guess in French has argued here, that all the pottery traditions follow the same trajectory from corded ware to bell beaker. But is this really the case? When you look at wall thickness, for instance, it seems that bell beakers, there's less variability in wall thickness. There's, for instance, these types of vessels highly decorated. Does this work? Yes. Like the pot beaker here and the Hiesenbecher in Deutsch, in German. Yeah. And there's also other things. It's not just thick-walled, thin-walled, or undecorated, decorated. It's more complicated than that. And I think that's also to do with being the change, the big change in practices, being it here or somewhere. The second region is northern France. And here we see something quite different. You see the Seine-Oise Marne in the late Neolithic is followed up by Goor and de Lescaut traditions, like these types of vessels, which are thick-walled, with knobs here, and do not. They really look like continuation of traditions. But there are some sites, and the red ones are the Goor and de Lescaut regional Neolithic traditions. And there's a cluster here north of Paris, and a cluster here, which also continues into Belgium. Also of this Neolithic tradition. But those yellow sites, it's all bell beaker sites. So there are some bell beaker sites here and some bell beaker sites there. And that does mean something in terms of human activity. Did these same people do something differently? Or are these different people moving in? What is happening? This region, as some of you might recognize, is not shown as containing bell beakers on the big European map we just saw in the beginning. So there should be no bell beakers here if you trust the maker. But yeah, there are some sites. Or could it be some chronological difference? It would be interesting to look at the differences in pottery technology, or to look at the variability of the pottery on these sites, because when people publish pottery at bell beaker sites, they only publish the nicely decorated ones, of course. So I'm going to try to focus on the undecorated vessels from these settlements as well, and try to see whether these relate more to the Goor and the Lescaut traditions. I don't have any data or research on Denmark and Portugal yet. That's why I'm here. I'm going to do that in a few days after today as well. So I'm creating a database at the moment, gathering literature, analysis of pottery itself, and making those trajectories. And in the end, combine those trajectories that I see on settlements with the trajectories that other people have already seen and have recorded very carefully in Barrow data. So there's lots of research on that as well.
Second point is what constituted these ideas and how were these ideas transferred. We've already seen the picture on the right, but on the left you see something different that's also mainly from sociology. This guy, this researcher Rogers, has looked at, for instance, South Korean examples of family planning, and how much women know about how to plan a family, and how this knowledge spreads across the community. And these dots represent one person and the cliques of the knowledge, and this is also through time that he tries to process, that he tries to model and study that. And I think you can do the same for beakers, to understand the social network behind the diffusion, so the connectedness between sites in different areas, and the openness of the network, whether these people were like living in a clique or not, or were these people open towards other communities and easily adopting other ideas or not. And this might also be, I think, an explanation towards what I've shown on the Northern French example, where these two traditions live next to each other. And this is I'm not the first one to have this idea. It was actually David Clark in 1976 who already proposed something like this and to study it in this way. But unfortunately, in that same year, he passed away. So I think it is really something worth looking at again. So were these Belgic communities adopting communities already integrated before or not? What was the motivation to adopt these innovations? Or might there be specific settlements that we can pinpoint which were earlier and like sort of hubs in these networks? And what do these settlements do in the landscape? And I will try to compare this as well to the already known evidence for diffusion. So what does it mean? When you find your own Belbeeker shirt, I think this research this is material from Belgium. Not only tell you something about the processual development, so the long-term trajectories of change in those traditions, but also on the active choices and identity shaping between these communities. Obrigado. Obrigado, bom dia. Eu vou tentar cumprir o tempo. Para mim normalmente não é fácil, mas pronto. É assim, os períodos de mudança de transição, são em geral o cerne da investigação em arqueologia. São períodos que nos preocupam particularmente, porque são aqueles onde nós somos forçados de alguma maneira a compreender aquilo que nos precede, aquilo que precede o momento que nós pretendemos caracterizar e, ao mesmo tempo, que nos força a compreender aquilo que vem depois. E aquele momento que, de alguma maneira, tem sido mais do que, enfim, se calhar o caso de muitos presentes na sala, ou oradores do dia, aquilo que é um motivo da investigação futura, para mim tem sido mais, digamos, a investigação quase da minha juventude. E vou tomar aqui, não sou assim tão velho, mas vou tomar aqui alguns temas que comecei a tratar já há alguns anos atrás e que tem sido, de alguma maneira, esse plano que venho a cumprir há uns anos a esta parte, compreender um dos momentos onde a transição foi mais fraturante, onde de uma forma mais acentuada se compreendeu, se desenvolveram um conjunto de transformações que mudaram por completo a configuração, enfim, da realidade, quer social, quer cotidiana das comunidades. Bem, ok. Estava aqui. Bem, nós vamos tratar genericamente aquilo que tem sido a minha área de trabalho de há uns anos a esta parte, genericamente do Alentejo Central, que é um território caracterizado por paisagens abertas, uma área de ligação entre aquilo que é a Bacia do Tejo e o interior setonenho e a Bacia do Guadiana. No fundo é uma área de confluência, quer de caminhos, uma zona de transitabilidade, de paisagens relativamente abertas,
com uma paisagem natural que não se alterou substancialmente em relação àquilo que nós conhecemos hoje. Talvez tenha sido durante o período concreto que vamos tratar, ou seja, o final da Idade do Bronze e o início da Idade do Ferro, talvez tivesse um coberto vegetal ligeiramente mais intenso, mas que, com os dados que dispomos, aparentemente rapidamente se transforma para a paisagem vagamente semelhante àquela que temos hoje. Uma paisagem ainda assim onde o montado está relativamente presente. Bem, esta é genericamente a paisagem alentejana, uma paisagem aberta, depois com mantos mais de maior densidade arbórea, sendo que estas imagens que aqui trago representam também aquilo que seriam os pontos-chave na compreensão do final da Idade do Bronze nesta área que estou a tratar e que tenho tratado nos últimos anos. Bem, aqui há uns anos apresentei uma proposta em como os sistemas de povoamento do final da Idade do Bronze nesta região do Alentejo Central se organizavam, digamos assim, em torno das principais serranias, nomeadamente Serra da Ossa, Serra de Portela e, neste caso, a zona de Monsaraz. Digamos que esses sistemas de povoamento estavam, de certa maneira, compostos por um conjunto de ocupações centradas nos pontos mais altos, nomeadamente com ocupações de maiores dimensões, em torno das quais se desenvolvia um conjunto de realidades de povoamento ou de ocupação de características ligeiramente distintas, ou em pequenas elevações junto da planície, ou mesmo em pequenas áreas, digamos, de cariz mais rural na planície. Digamos que era um sistema de povoamento diversificado, com pontos centrais de grande dimensão que por vezes assumiam e se coordenavam de alguma maneira em territórios relativamente vastos e em ocupações de grande dimensão relativamente próximas entre si. Estes são relativamente os melhores conhecidos, apesar de tudo, os povoados da altura e que, em alguns casos, apresentam aquilo que é um desenvolvimento cronológico que vai desde praticamente os meados do segundo milénio antes de Cristo até um momento, enfim, que não conseguimos precisar com toda a clareza, mas que andará em torno do século VIII. Os grandes povoados da altura parecem ter, durante o Bronze Final, uma ocupação relativamente extensa e intensa, sendo que, em algumas áreas, essa ocupação é particularmente densa. O conjunto artefactual é aquilo que é o suposto nesta região, composto essencialmente por cerâmica e cerâmicas manuais, algumas de maior ou menor qualidade, vasos de grande dimensão, formas carnadas e um elemento que temos conseguido caracterizar nos últimos anos e que é importante para nós compreendermos esta realidade de transição, um conjunto de estruturas habitacionais de planta essencialmente circular, pequenas dimensões. Por exemplo, esta tem cerca de 25 metros quadrados, as outras são bastante mais pequenas. Digamos que aquilo que se conhece atualmente, as unidades habitacionais seriam genericamente com estas características, pelo que conseguimos ver neste sítio da Rocha do Vigio, ou mesmo em Évora Monte, quase sempre construídas numa fase mais antiga, com recurso a matérias-primas perecíveis, um pequeno embasamento, por vezes em pedra, sem que exista, daquilo que é conhecido, pelo menos com alguma clareza, uma grande diferenciação nos conjuntos artefactuais associados a estas realidades arquitetónicas mais ou menos semelhantes entre si. Contudo, do ponto de vista social, talvez tenhamos que olhar para a realidade do Bronze Final como uma realidade em profunda e rápida transformação. Porque o conjunto, quer de armas, quer de joias de grande dimensão, em geral associados a estes sistemas de povoamento, parece que, de alguma forma, a realidade estava numa transformação, digamos, rápida, constante, em direção a uma maior complexificação. Se, por um lado, não é possível encontrar, naquilo que eram os conjuntos habitacionais, uma transformação social conducente à diferenciação naquilo que são
os grandes conjuntos, quer de armas, quer principalmente das joias, víamos que, associado aos principais locais destes sistemas de povoamento, nomeadamente aos grandes povoados de altura, parece existir grandes joias que, de alguma maneira, desempenham um papel quase simbólico ou identitário da própria comunidade, por exemplo, no caso do colar de Portela, associado à região de Portela, vemos aquilo que é, enfim, um torques das tipologias Sagarra Rasberto-Cana, e curiosamente depois, um pouco mais acima, vemos na zona da Serra d'Ossa aquilo que é conhecido como o bracelete de Estremoz, já de tecnologias relativamente semelhantes, apresenta uma tecnologia tipo Vigena. Digamos que estas joias, de alguma maneira, simbolizavam a própria comunidade. E, por sua vez, o seu processo de identificação das próprias elites, que cada vez mais cumpriam, digamos, um processo em direção à complexificação. Contudo, aquilo que parece, de alguma forma, acontecer é que, e a realidade que temos vindo a verificar num conjunto destas grandes ocupações da altura que temos vindo a mencionar nos últimos anos, parece que, alguns pelo século VIII, todo este modelo, quer de povoamento, quer social, entra em total e profundo colapso. Toda a ocupação da Idade do Bronze de altura é abandonada sem nenhum traço de continuidade em relação àquilo que será o momento imediatamente posterior, a partir, sensivelmente, do século VII. Ou seja, um modelo, quer social, quer de ocupação, que levava a que grandes grupos populacionais se instalassem nos topos das serranias mais altas, em áreas particularmente agrestes, desagrega-se, desaparece, provavelmente porque a própria origem da razão da instalação nesses pontos desaparece. Ou seja, a desagregação da realidade do bronze final parece ser, da realidade social e do povoamento, parece ser cada vez mais clara. Contudo, é muito interessante verificar em alguns destes sítios, nomeadamente no Alto de São João, que é um sítio que eu intervencionei já há alguns anos, conseguimos encontrar, digamos assim, um ponto de transição que, todavia, apresenta um conjunto de características relativamente diferentes. É um sítio onde é o ponto central, o ponto mais alto da Serra d'Ossa, situado entre um grande povoado do bronze final também, que é o castelo maior do que a ocupação de São João, e depois um outro que não vemos aqui na imagem, que é o Evromonte, de que já mostrei uma imagem. Neste sítio, o topo da ocupação parece ter sido apenas pontualmente ocupada e utilizada durante grande parte da Idade do Bronze. O que é certo é que apenas no final, num momento muito terminal da Idade do Ferro, da Idade do Bronze, quando começam a surgir as primeiras realidades já do fundo colonial, já só tenho 5 minutos, fantástico, obrigado. Parece desenvolver-se um conjunto, digamos assim, de rituais onde, de alguma forma, se tenta congregar as comunidades através da introdução de elementos exóticos que se amortizam, nomeadamente quer o vinho a partir das ânforas produzidas no sul peninsular, quer através já das novas realidades como o hospital. Ou seja, parece que há uma tentativa de manter o status quo existente que, contudo, todavia, falha. E aquilo que acontece imediatamente a seguir é a desestruturação total e completa daquilo que é a organização social e de povoamento do final da Idade do Bronze, emergindo uma realidade centrada essencialmente no povoamento rural, em pequenas unidades de base familiar. Ou seja, desagrega-se a sociedade enquanto grandes comunidades em unidades de base essencialmente familiar. E o mundo rural é um mundo que tem características muito, muito particulares. Nos últimos anos conseguimos, de alguma maneira, identificar um conjunto largas dezenas de sítios de pequena dimensão, dispersos essencialmente junto de linhas de água e junto de terras férteis, dos quais temos vindo a intervencionar. Sim? Não?
Então, vamos lá ver. É melhor ir por aqui. Pronto, ok. Ou seja, aquilo que nos surge a partir dos finais do século VII, com a destruturação completa do povoamento da Idade do Bronze, é um conjunto de realidades de cariz rural, centradas naquilo que é a organização de base familiar, dispersas no campo, em unidades produtivas e habitacionais, onde estariam concentradas, digamos, no máximo das situações, famílias alargadas, como o caso da Idade da Sapatoa, onde dificilmente poderiam viver pouco mais do que 20 pessoas, ou se tanto. Este tipo de realidades rurais, que apesar de parecer, digamos, dissociada daquilo que era a realidade que se desenvolvia a partir do litoral, está fortemente ligada com o novo mundo que surge no litoral a partir da colonização fenícia. Ou seja, uma arquitetura de fundo profundamente urbano, muitas das vezes organizada em torno de pátios centrais, ou uma arquitetura, como podemos ver, completamente distinta daquela que apresentámos para o final da Idade do Bronze, com a segmentação dos espaços, agora já refuncionalizados, ou seja, temos áreas profundamente habitacionais, áreas de armazenagem, espaços de comunicação e interligação, ou seja, há uma transformação profunda daquilo que é a orgânica do espaço, que provavelmente está-nos a indiciar também transformações ao nível da sociedade, que agora se baseia principalmente na família. Por outro lado, também ao nível das cerâmicas há uma transformação completa, com a introdução quer do torno, que ainda assim não atinge mais do que metade, digamos assim, da produção oleira. Este momento de, digamos assim, apropriação do território, do espaço rural, vai gerar uma necessidade de quebra em relação àquilo que era o passado, nomeadamente da Idade do Bronze, vai gerar, digamos, aquilo que eu creio que fosse, de alguma forma, uma crise identitária, e vai gerar a necessidade de forjar novas identidades, forjar uma nova relação com o território a partir quase do nada. Ou seja, quando temos um território que estava anteriormente estruturado de um modo completamente diferente, agora surge uma mancha de ocupação distinta que precisa, digamos assim, de se legitimar em termos da apropriação do espaço. É aí que as necrópoles, nomeadamente a necrópole da Tera, joga um papel muito interessante ao estar completamente coberta por um túmulo espétreo, fazendo, digamos assim, uma ligação àquilo que era... Peço desculpa, mas isto está assim um bocadinho complicado. Bem, a necrópole da Tera, como disse, vai buscar uma linguagem quase pré-histórica, nomeadamente ao ponto de erguer um conjunto de menires que, de alguma forma, tanto quanto conseguimos perceber, sinalizariam ou a margem da estrutura tumular, como vemos aqui neste caso, ou poderiam estar mesmo a marcar as principais concentrações de enterramentos. E esta linguagem pré-histórica não é mais do que um repescar, digamos assim, um reutilizar daquilo que eram os monumentos que se conheciam na envolvente deste sítio. Ou seja, o facto de chegarem a um novo território que se tem que apropriar e que temos que nos legitimar a sua posse, leva a imitar, estou já mesmo a terminar, leva a imitar aquilo que era uma realidade pré-histórica, um passado anterior àquele com o qual se queria romper, nomeadamente a sociedade e o mundo do bronze final, para lançar um verdadeiro mundo novo. Contudo, e é por isso que o título tem, de alguma maneira, a ideia de utopia de realidade, porque durante o século VI e o século V, a maior parte do povoamento se dispersa em pequenas ocupações rurais. Contudo, a partir de meados do século V, esta realidade, esta utopia de uma certa isonomia entre as pequenas ocupações rurais desaparece e voltam a surgir de novo as ocupações concentradas, onde uma vez mais começam a existir traços
de uma nova estruturação mais hierarquizada, digamos assim, voltar a um mundo anterior que na Idade do Bronze não teve capacidade de se transformar e que durante a segunda metade da Idade do Ferro irá gerar de novo um processo à complexificação que será depois truncado já com o início da romanização. Obrigado. Buenos días. Nosotros, Íñigo y yo, vamos a hablar del poblamiento del Valle del Duero en relación a la Edad del Hierro, el crecimiento del soto de Benítez, la transición entre el soto inicial y el soto. Bueno, la cultura del soto, la denominada cultura del soto, se encuentra en la provincia de Valladolid, fundamentalmente, que es donde nosotros establecido nuestro estudio, y cronológicamente está ubicada la primera edad de hierro y tiene dos etapas diferenciadas, la edad de, o sea, la cultura del soto inicial y la del soto. Bueno, el objetivo principal consiste en estudiar la evolución diacrónica del poblamiento en la provincia de Valladolid. Nos hemos centrado de momento en esta provincia porque es la mejor documentada. De esta manera pues, crearemos un modelo inicial para después aplicarlo a toda la cuenca del Duero. De esta manera también pues, nos permitirá analizar si las diferencias entre la fase inicial y la fase plena se atribuye solo a la cultura material o se ve también en los modelos de poblamiento. Para ello, lo primero que hicimos fue acudir a las fichas del Inventario Arqueológico Provincial de Valladolid, así como a investigaciones precedentes. Después de eso, pues se procedió a estudiar los yacimientos y a desechar aquellos pues, que ofrecieran una serie de dudas. En concreto, las que no pudiéramos ajustar en una fase o en otra, puesto que necesitábamos ese dato básico, y luego también aquellos que no cumplieran con un requisito mínimo de extensión, puesto que aquí nos encontramos con un problema, que es que los anteriores investigadores proponen que en esta etapa no se superan las 6-7 hectáreas y en las fichas del inventario nos encontramos algunos de hasta 40 hectáreas. Entonces era un problema pues, que había que solucionar, entonces pues, optamos por desechar de momento a aquellos que nos ajustaran a una extensión que pudiera parecer real. Ya por último, se realizaron una serie de análisis con herramientas SIG, como son el número de yacimientos, la distribución en el espacio, la distancia a los ríos y la altura relativa. Contamos al final con un total de 96 yacimientos distribuidos en toda la provincia de Valladolid. Se dividen en 40 yacimientos atribuidos a la fase inicial del soto y 66 a la fase plena. Con una distribución con las fases, una cosa que es curiosa, pero hasta el momento los investigadores no se han centrado en este campo de estudio. Pues vemos también que el norte de los Montes Torozos solo se ocupa durante la fase plena. Luego también, con el siguiente análisis, con la distancia a los ríos, vimos que, salvo contadísimas excepciones, ningún yacimiento se situaba más lejos de 5 kilómetros con respecto a los ríos, ni en el soto inicial ni en el soto pleno. Y por último, un análisis de altura relativa. Utilizamos una fórmula bastante básica de muchas que hay, que consiste en restar a la altitud del asentamiento la altura media del entorno. En este caso lo hemos puesto en 5 kilómetros y nos ha dado este resultado. Estos yacimientos corresponden a la fase inicial y estos corresponden a la fase plena. Entonces, mientras que en la fase plena hay no pocos yacimientos que superan los 20 metros de diferencia con respecto al entorno, en la fase inicial ninguno llega a esa altitud. Ese valor. Pues, básicamente lo que hemos visto haciendo este análisis
es que ocurren una serie de cambios que diferencian muy bien las dos etapas entre soto inicial y soto pleno, que se muestra muy bien en el aumento de la población, como ha dicho Íñigo, pasa de 40 yacimientos en soto inicial a 66 en el soto pleno, con la ocupación de los montes tolosos. Y bueno, sigue teniendo una dependencia de los recursos hídricos, en este caso los ríos, y también vemos que las alturas en las que ellos estaban situados son bastante similares, lo único que buscan una mayor relevancia respecto al terreno, o sea, digamos que buscan depresiones en torno a las mismas altitudes. Se ve claramente un intento del control del entorno, no sabemos si fuera económico o militar o ambos, pero bueno, es una primera fase de estudio de este trabajo que estamos haciendo y que confiamos que en el futuro podamos seguir pagando estos aspectos. Eso es toda una presentación. Bueno, yo aquí voy a presentar el caso del territorio de Elche la Sierra en un momento de transición entre el final del mundo ibérico y la llegada de Roma. Bueno, primeramente voy a hacer una pequeña introducción sobre el marco de estudio y después presentaré un poco los yacimientos de la zona estudiada y los primeros resultados de los análisis que estamos llevando a cabo y finalmente unas conclusiones y las principales ideas que quiero retener. Bueno, este estudio se enmarca dentro de nuestra tesis, que tiene como marco el estudio de Alto Segura, que está en el sureste de España, y estudiamos este momento de transición, el final del mundo ibérico y la llegada de Roma, desde una perspectiva de la arqueología del paisaje, donde la interacción entre la población y el entorno tiene una gran importancia. En este caso, aquí vamos a presentar el estudio de una microrregión dentro de esa zona que estudiamos en la tesis, que es la zona de Elche de la Sierra. Este área está localizada, como hemos visto en la diapositiva anterior, en las estribaciones de los sistemas béticos, en el final de la Sierra del Segura, y es un área de pequeñas elevaciones y valles que están marcados sobre todo por el paso del río Segura en esta zona. Es un área que tiene importantes recursos ganaderos y madereros, que ha sido muy importante, pero que últimamente han sufrido, en el último siglo, con la deforestación, mucho menos. En la agricultura destacan sobre todo las especies de secano, los cereales, las plantas forrajeras, y en cuanto a los frutales, ahora mismo destacamos el cultivo del olivo o del almendro. El marco cronológico que estudiamos va desde el final desde el ibérico pleno, desde alrededor del siglo IV hasta el cambio de era, hasta el siglo I después de Cristo. Hemos cogido este momento porque es un periodo en el que tenemos grandes episodios históricos, como son la Segunda Guerra Púnica, la llegada de Roma, que permiten estudiar un poco los cambios que se pueden producir con ellos. Bueno, partimos de la metodología de arqueología del paisaje y los métodos y fuentes utilizados son muy diversos en consecuencia. El primer problema que hallamos al abordar el estudio fue que se han realizado muy escasas intervenciones arqueológicas. Estas se han realizado hace muchas décadas y además han sido solo parcialmente publicadas. Por ello procedimos a recoger todos esos datos, los datos de las cartas arqueológicas, fotografías aéreas, antiguos planos, antiguos mapas, y también hemos empezado ahora el estudio y la consulta de materiales que han sido depositados en el Museo de Albacete. Bueno, en la metodología destaca en nuestro caso, pues, el cambio de paisaje, la importancia de las prospecciones. Hemos realizado ya prospecciones en este área con un grupo del CSIC en los años precedentes, y este año próximo también planteamos la realización de nuevas prospecciones que son fundamentales para comparar los resultados que tengamos con aquellos que aparecen en los datos que tenemos por las cartas arqueológicas o otra bibliografía. Bueno, en este estudio cobra también un papel destacado las tecnologías de la información geográfica, ya sea la toma de datos de campo como en el posterior análisis de los datos, y en nuestro caso aquí hemos iniciado, gracias a los sistemas de información geográfica particularmente, distintos análisis, cálculos como
el cálculo de las áreas de captación de los yacimientos, estimaciones de potencialidad agraria, análisis de electricidad o órbitas últimas. Bueno, aquí en particular hemos presentado unos primeros análisis hemos estimado las áreas de captación a partir del modelo propuesto por Uriarte, que hemos generado unos mapas de isócronas de 1 hora en función de la pendiente del terreno, y luego en estas áreas hemos realizado una estimación de la potencialidad de los suelos a partir del mapa de los factores del suelo y con análisis multivariables, también teniendo en cuenta las pendientes. Hemos entendido, hay que tomar los resultados con mucha precaución, mucha prudencia, porque como vemos partimos de datos actuales. El mapa de usos del suelo es el mapa de usos del suelo de actualidad. Consideramos que los cambios que se van a poder producir en los suelos, aunque últimamente se han narrado en los últimos siglos, consideramos que el sustrato geológico tiene una gran importancia y podemos tomar esto ligeramente. Como hemos dicho, el caso que estudiamos es la zona de Elche de la Sierra, entre el final del mundo ibérico y la llegada de Roma. Hemos escogido esta zona porque tenemos un yacimiento principal en época ibérica, que es el Oppidum de Peñarrubia, y a la vez tenemos 2 pequeños asentamientos rurales, uno Cielo y Peña del Agua, y en el cambio de era tenemos otros yacimientos, como son Castillo de Villares, que surge al este del área de estudio, y la Igualada también, y otros yacimientos continúan su ocupación. Bueno, en el siglo IV, III a.C., el Oppidum de Peñarrubia parece controlar, es un importante oppidum, parece controlar el área, un área en el que, como hemos dicho, tenemos otros 2 hábitats rurales comprobados hasta ahora, tenemos noticias de más que hemos comprobado las mismas instituciones. Estos 2 hábitats rurales, el primero de ellos está localizado a unos 2 kilómetros de distancia de Peñarrubia, entre 2 ramblas, y está en clara conexión visual con el otro yacimiento. Y el yacimiento de Peña del Agua está al este del yacimiento de Peñarrubia y está localizado en la ladera de una elevación que constituye un del paisaje. Además, este yacimiento presenta materiales y vestidos de ocupación que continúan en época romana, así como los restos de una torre que puede ser también de cronología romana. Bueno, volviendo a Peñarrubia, hemos dicho, es un lugar, un asentamiento que está localizado en un cerro muy similar al anterior, de la cima del cerro, de gran altura, y es en los siglos, aunque tiene su origen en momentos anteriores, en los siglos IV y III conoce un momento de auges, entonces cuando se construyen las murallas que lo rodean, y además ocupa un punto estratégico en las comunicaciones. El yacimiento de Peñarrubia, hay una vía que pasa a un área de comunicación, que pasa probablemente al sur del mismo, y testimonio de ello puede ser, por ejemplo, las cerámicas que encontramos en su necrópolis. Aquí no tenemos, hay cerámicas anticas griegas que pueden dar testimonio del comercio y la riqueza que supone el estar en contacto con esta vía. Bueno, este lugar también es posible porque según avanzamos en el tiempo, en el momento de la llegada de los cartagineses a España, el momento de la ocupación bárquida, según las interpretaciones de diversos autores actuales, creen que el pasaje que Diodoro cita sobre la muerte de Amílcar Barca en 229 a.C., que él muere ahogado en un río cuando estaba huyendo tras sitiar Eriqué, creen que ese río en el que muere y la zona en la que muere puede ser bien esta zona de Elche de la Sierra, y Amílcar Barca moriría ahogado en el Seguro. Bueno. Después de la Segunda Guerra Púnica, Peñarrubia parece continuar su existencia, como los hábitats anteriores, por los materiales que tenemos, y no se asoman cambios en el poblamiento hasta el cambio de era. Es el cambio de era cuando surge Castillo de Villares, que tenemos ahí, y la villa de la Igualada. Bueno, la Igualada es el primer asentamiento rural que conocemos de época romana, en la zona de Elche de la Sierra. Tiene una cronología muy dilatada, va hasta finales del Imperio, y fue excavado a inicios de los años 80.
El yacimiento de Castillico de Villares, por otra parte, es un yacimiento también que tiene una gran diacronía, la misma que la villa, va hasta el final del imperio, pero surge un poco antes, creemos en momentos justo antes del cambio de era, y parece sustituir a Peñarrubia como centro agregador del territorio. Peñarrubia no desaparece, pero la ocupación se ve muy disminuida y reducida solo a un pequeño área del cerro anterior. Bueno, la importancia que tiene Castillico de Villares se confirma posteriormente, según muchos autores. Es aquí donde se localiza una inscripción que fue añadida en el siglo XVIII, pero que ya en día está perdida, y que tenemos ahí, que va a ser para un dato entre los siglos I y II, y que confirmaría que en este lugar pudo existir, vamos, que este yacimiento pudo ser promovido al rango del municipio. Así, bueno, por otro lado, otro argumento que estaría en favor de la importancia del desplazamiento de la zona hacia la zona de Castillico de Villares, el relativo abandono de la zona de Peñarrubia, es la búsqueda de tierras más fértiles. Aquí tenemos algunos ejemplos de los que hemos realizado de los yacimientos, de la estimación de la potencialidad de las tierras que los rodean, y vemos que aunque todos los yacimientos estudiados poseen tierras fértiles que podrían cultivar, es especialmente el yacimiento de Castillico de Villares el que posee unas mejores tierras, y esto debe ser sin duda uno de los principales atractivos de la zona. Creemos que la intensificación de la agricultura con la llegada de los romanos pudo denotar la búsqueda de más tierras que natural y el desplazamiento hacia este área de valles. Bueno, para concluir, aunque el corpus con el que partimos es muy pequeño, creemos que el estudio intensivo de pequeñas áreas como estas, que debe completarse con las prospecciones que haremos, seguro hay muchos más yacimientos, puede ser muy interesante a la hora de comprender los procesos y luego compararlos con otras áreas. Bueno, esta cronología nos ha permitido ver cómo hay unas variaciones en el poblamiento a lo largo del tiempo. En un primer momento el poblamiento parece articularse en torno a Peñarrubia y los distintos hábitats alrededor, hábitats rurales como Rociego o Peña del Agua, y no es hasta el cambio de era cuando observamos algunos cambios, con el surgimiento de Castillico de Villares y la villa de la Igualada. Igualmente en otras arenas cercanas surgen otras villas, y la importancia del medio parece haber jugado un papel fundamental en estos casos, especialmente la búsqueda de tierras fértiles. No debemos olvidar tampoco el papel que juegan las vías de comunicación. Así pues, en este área pasaría una vía de comunicación que iría desde el este, que no lo vemos, que estaría por aquí, hacia aquí, que está la ciudad de Ellín, que es muy importante tanto en época ibérica como en época romana, en torno a Vinateda, y iría por aquí, pasando por el Valle del Segura, que constituye un paso natural, hacia la zona de la Alta Andalucía, donde tenemos, por ejemplo, las importantes minas de Castro. No conocemos el trazo de esta vía, evidentemente, pero gracias a los cálculos de rutas óptimas, etc., podemos estimar por dónde podrían pasar los mejores caminos. Bueno, finalmente, recalcar que esto no son más que las primeras aproximaciones, que por supuesto los análisis deben complementarse con nuevos estudios y con nuevas técnicas, que las estimaciones son a partir de datos actuales, que hay que tener mucho cuidado con eso, y que esperamos que las próximas prospecciones puedan aumentar el corpus de yacimientos conocidos en esta área. Bueno, creemos finalmente que el estudio de estas tierras en el Alto Segura, pues el papel de bisagra que tiene entre la zona del Levante, que sería el este, y la importante zona de la Alta Andalucía, pueden resultar de gran interés para comprender cómo las poblaciones del sureste actúan e interactúan con la llegada de los romanos. Y nada más. Muchas gracias. Ora, muito bom dia. Eu venho então apresentar a
dissertação sobre o sítio do Mascavo, que, portanto, é o meu tema de dissertação de mestrado e que basicamente se resume à investigação e interpretação destes vestígios conhecidos no concelho de Castelo de Vido, portanto, no norte alentejano. Consiste num conjunto de estruturas, principalmente de caráter funcional, que resultaram de escavações realizadas nos anos 80 do século XX. Demonstram uma certa continuidade ocupacional daquele território, inicialmente com cronologia romana, pensamos que início do século III, e posteriormente com uma continuidade ocupacional que poderá ir até ao século V. O principal objetivo deste trabalho também consistiu na contextualização destes vestígios num povoamento mais vasto e numa rede de ligação entre sítios e ligação, eventualmente, à Civitas, a Maia, que existe a alguns quilómetros no outro município. Portanto, neste caso, estou a falar especificamente do município de Castelo de Vido, que é um concelho relativamente pequeno, da zona do Parque Natural da Serra de São Mamede. É geograficamente bastante limitado, mas tem uma diversidade paisagística que resulta numa ocupação bastante diversificada. É bastante heterogéneo e relativamente difícil de analisar, exatamente por ter zonas de serra, zonas de planície, portanto bastante diferente. Este município já tem alguma investigação feita, mas a questão do período romano é uma espécie de lacuna, portanto não existem muitos estudos, são conhecidos alguns sítios, mas conheço muito pouco do período romano neste concelho. A conclusão a que eu posso chegar com este trabalho é que o mundo rural, que é basicamente o que eu estudei este ano, assenta acima de tudo na fundação de Amaia, que é uma cidade fundada de raiz no município de Barvão, e que a partir daí se desenvolve todo um sistema de povoamento rural em torno da cidade. Portanto, seria uma zona que na altura estaria incluída na província da Lusitânia, e na área sudeste, portanto, do município são conhecidos mais alguns sítios, portanto, foi recolhido alguns materiais, são identificadas algumas vilas, eu irei falar um pouco mais à frente. Portanto, são já conhecidos alguns sítios, alguns vestígios, algumas evidências, mas nada muito relacionado e nada muito aprofundado. Daí que eu decidi estudar este sítio, como já vos referi, que foi intervencionado em 3 campanhas, que irei explicar um pouco mais à frente. Estes são alguns dos dados sobre este sítio, portanto, insere-se na Carta Militar de 1975, é o Código Nacional de Sítio, está relativamente perto de linhas hidrográficas, passa-lhe, inclusive, um caminho de ferro por cima, que irei então agora só melhor à frente, portanto, este sítio, como já vos irei mostrar um pouco mais à frente, ocupa principalmente uma área de carvalhos e afloramentos graníticos, porque ali mais ou menos está a pontinha vermelha, mas eventualmente será mais extenso. Portanto, as escavações foram feitas neste sítio, começaram no ano de 83, apesar do sítio estar identificado e ser publicado pela primeira vez em 1971. E este sítio foi escolhido pela urgência do local estar em risco, pela autorização e o interesse do proprietário, pela fácil acessibilidade ao local, e pela questão de, como era um local romano, a facilidade em obter um espólio relativamente interessante para a constituição do Museu Municipal. E, portanto, começaram então estas escavações. Na altura, abriram-se vários setores, dos quais irei falar aqui. Portanto, este é o primeiro setor, que é claramente romano e que consiste na parte de um turculário romano, portanto, numa estrutura de produção de azeite. Neste caso, e a imagem que vem ali em baixo, serão 3 cubetas de decantação de azeite que estão adoçadas e têm ligação entre elas. E, portanto, como podem ver pela planta, pouco mais se pode saber sobre o setor porque ele não está escavado, todos os compartimentos não estão escavados na sua totalidade.
Portanto, os dados obtidos sobre este local, sobre este setor específico, são apenas estes. Junto ao monte encontraram-se também, agora na sequência dos trabalhos da minha tese, 2 pesos de lagarto, portanto, que poderão certamente estar relacionados com esta produção de azeite neste sítio. Este setor, portanto, como poderão verificar na planta e na frutícola com muita qualidade, é que é um setor completamente diferente do anterior, portanto, possivelmente mais tardio, que poderá assentar sobre estruturas romanas, onde os muros são de duplo paramento, completamente diferente do anterior, onde ainda atualmente se verificam as argamassas, e é mais consistente, por assim dizer. Este setor tem piso em ovos signino e a questão mais pertinente sobre ele são as 2 estruturas que se vêem lá em cima, que foram identificadas na altura como sendo sepulturas de inumação. Mas atualmente, analisando que não estão orientadas, não têm qualquer tipo de espólio, nem a quando da escavação foram encontradas ossamentas lá dentro, nem nada, simplesmente terra. Aquilo que eu penso é que eventualmente poderão ser estruturas de apoio a qualquer tipo de produção, ou tanques domésticos, portanto, qualquer coisa do género que não eventualmente sepulturas. Até porque as pedras que constituem estas estruturas nem sequer estão fixas, portanto, assentam apenas sobre o piso, que é estranho. Acho que pronto, é apenas compartimentos domésticos que, mais uma vez, não estão escavados na totalidade. O setor C também não está escavado na totalidade e apenas aquilo que se refere sobre este pequeno setor é que poderia ser uma oficina de forja, porque foram identificadas muitas escórias, metal, pequenas lareiras, cerâmicas queimadas, portanto, poderá ser. Mas estes são apenas os dados que há para o sítio, portanto, para este setor, aliás, é apenas estes dados. Portanto, não é muito sólido afirmar que de facto o seja. O setor E foi escavado mais tarde, é apenas esta quina entre 2 muros. Não fornece praticamente dados nenhuns, não há muito material que tenha sido recolhido neste setor, portanto, é apenas isto. E o setor F, portanto, que é assim o mais estranho, por assim dizer, porque o setor F foi a escavação desta pequena casinha que se encontra junto à linha do comboio que passa por cima da escavação e que foi intervencionada lá dentro com o intuito de perceber se na sua fundação e na sua construção contemporânea tinham sido utilizados materiais romanos ou se estariam estruturas por baixo. É inconclusivo, não são referidos quaisquer resultados, portanto, apenas referir que assenta sobre uma zona com muitos silhares, uma zona muito destruída, porque, inclusive, os trabalhos realmente da construção da linha danificaram bastante esta zona. É muito complicado perceber realmente o que é que ali se passou. Portanto, esta é a planta geral da escavação, que pronto, é um pouco estranho de perceber, mas basicamente isto é o sítio que eu estudei, isto é o que é conhecido e, como podem verificar, não há qualquer tipo de ligação entre os setores, estão todos completamente dispersos ao calha, porque quando a escavação começou, o que se fez foi seguir os alinhamentos que se viam à superfície. E então foi-se abrindo um setor aqui, um setor ali, um setor acolá. A escavação terminou e nunca mais pegou no sítio, nunca mais se tentou perceber o que ali existia. E até que eu cheguei, pronto, até que eu apareci. Em termos de espólio, também foi um trabalho relativamente complicado, porque com uma escavação da altura existem fichas de sítio, tudo muito bem, relatórios, cadernos de campo, mas depois não há grande relação, não é possível recolher muitos dados. Para 3 campanhas de escavação, é um conjunto relativamente pequeno, apenas composto por cerca de 660 peças, todas apenas bordos, fundos,
portanto não há praticamente colagens, há alguns fragmentos de vidro, muito poucos, portanto é relativamente limitado. Mas aquilo que permite, numa análise muito geral a estas peças, é perceber que as cronologias correspondem entre o século III e o século V. E mais ou menos contemplam cerâmicas domésticas, a típica cerâmica de construção com fartura, alguns metais, principalmente elementos de fixação, pregos e cavilhas e alguns elementos de adorno, mas como não é muito específico, será anéis, pulseiras, não é muito claro. Alguns vidros, alguns elementos arquitetónicos, uma área, da qual eu vou falar mais à frente, e alguma numismática. Aqui são algumas das peças, eu não quis apenas colocar aqui algumas. Aquela base comum, inclusive, estava incorporada num dos muros, portanto, do referido setor B, que será aquele mais tardio, portanto, uma peça incluída no muro. Portanto, uma terra sigilada africana e este jardim pequenino de vidro que cronologicamente corresponde ao século IV. Portanto, a área, a única área recolhida no mascavo é votiva, é romana, está fraturada, está em muito mau estado, atualmente está depositada no NA, mas ainda assim é a única evidência epigráfica deste sítio. Está estudada, está publicada e é apenas aquilo que se consegue ler, apesar dela estar bastante... o granito estar bastante gasto, é cumprir de boa vontade a promessa. Portanto, e nem sequer fazemos a mínima ideia onde é que foi recolhida, nem onde faria parte, seria eventualmente um larário doméstico, porque ela é relativamente pequena, se teria um local de culto no fundo portanto, deste sítio. Não sei. Quanto à numismática, a coleção numismática também é relativamente reduzida, é constituída por 19 moedas romanas, de cobre, todas do século IV, mas aquela que se destaca mais é de facto esta pecinha, portanto, esta moeda de ouro do século V que foi recolhida no mascavo, eventualmente perto do setor B, mais uma vez o setor mais tardio, não romano. E foi publicada então por Dom Fernando de Almeida em 71, portanto a primeira referência ao mascavo, o primeiro artigo escrito sobre este sítio, em que ele estuda esta moeda juntamente com outras e pronto, faz referência a ela e é realmente o primeiro dado palpável sobre este sítio, foi a publicação desta moeda. Portanto, no seguimento deste trabalho, como um dos objetivos era conhecer o território e eventualmente perceber que sítio era aquele, fizemos então prospecção de superfície. Portanto, o sítio fica aqui, isto é a linha do comboio e que na altura também encontramos alguns vestígios, portanto, deste lado, o que mais uma vez pode levar realmente à conclusão de que o sítio foi cortado ao meio e está destruído. E toda à volta há uma dispersão de estruturas arqueológicas de outros períodos, de outros tempos, coisas contemporâneas, coisas medievais, tampas de sepulturas cavadas na rocha, portanto há toda uma... chafurdões, inclusive, há toda uma grande panóplia de construções ali à volta. Também para perceber um pouco o que é que eventualmente este sítio seria, o Departamento de Física da Universidade de Évora procedeu a um levantamento geofísico do sítio, porque aqui temos o setor A, que eventualmente é o lagar, aqui o setor C, que eventualmente é uma forja, e aqui o setor B, que é então mais fora da quadrícula, por assim dizer. E portanto, como não há ligação entre eles, a ideia era perceber o que é que existe à volta, se existem outras estruturas que atualmente não se vêem, não estão escavadas, o que é que havia? E tentar perceber, mas isto afinal é o quê? É uma vila? É um casal? É uma granja? Pronto, os resultados foram estes. Ainda precisam de ser melhor processados e melhor levantados, mas basicamente o que aqui se vê são alguns muros, eventualmente canalizações, portanto estruturas que existem ali à volta, mas que ainda não permitem muito bem perceber o quê. Mas ainda assim é um esforço, é um princípio. Também um dos objetivos deste trabalho foi perceber que outros sítios já conhecidos, já prospectados, eventualmente alguns deles já escavados, é que existiam
perto, para perceber então essa tal rede de povoamento, essa tal ligação, as vias, que também é uma coisa que não está muito estudada nesta região, e então estes são alguns dos sítios que existem ali relativamente perto. E em alguns deles, na maioria, o que se vê é que estão próximos de linhas de água e têm bons acessos, é que são compostos por estruturas e manchas, as tais famosas manchas de expressão de identificação e classificação dos sítios. São visíveis alguns alinhamentos, pesos de lagar, pesos de ar, alguns telhados dispersos. Portanto, registra-se, fotografa-se, mas e depois? O que é? O que é que não é? Está perto do quê? Pronto, é esse trabalho que está por fazer. Aqui estão algumas fotografias de materiais que foram recolhidos e algumas de escavações, outros só de prospeção e recolha de superfície, de alguns destes sítios. Portanto, aqui é uma escavo e estes são os sítios, portanto, que estão ali mais humanos e mais perto. E, para concluir, portanto, o território que eu vos coloquei aqui em destaque é um território que foi ocupado de várias maneiras ao longo de vários tempos, onde está tudo muito misturado e difícil de perceber. E o que eu notei principalmente ao estudar este sítio é que grande parte das publicações e muitas das vezes o olhar do arqueólogo está tão focado no monumento, na zona monumental e portanto, na vila rica e maravilhosa, que esquece um bocado estas estruturas de transformação e rústicas. E depois é uma dificuldade para quem tenta estudá-las, porque depois em termos de bibliografia, de dados, comparações, é complicado. O povoamento rural, neste concelho em particular, direciona-se muito para a implementação da estrutura, portanto, relacionada com a exploração dos recursos, que mais uma vez poderá ter a ver com o abastecimento da cidade, perto. Uma das dificuldades, como eu já referi, foi que ao este sítio não estar escavado na totalidade e ser uma intervenção muito antiga, portanto, ler os dados existentes e tudo o que é conhecido foi logo o estudo preliminar. Agora, chegar a novas conclusões com os dados realmente não está fácil. Portanto, a dúvida persiste. Será um casal? Será uma granja? Será uma vila? Se eventualmente for uma vila e se aquelas zonas intervencionadas correspondem à zona rústica, onde é que se localiza a zona urbana? Portanto, tentar perceber um pouco melhor. Por isso, só é possível conhecer melhor com mais trabalho, eventualmente geofísica, e melhor leitura dos dados que já foram recolhidos, e também com a escavação arqueológica. De outra forma, não é possível. Portanto, dá continuidade ao estudo deste sítio, dado que é uma das poucas estruturas de transformação conhecidas no norte alentejano, e também porque penso que é pertinente, não querendo chegar ao braço à minha sardinha por estudar este sítio, não é? Mas penso que seria pertinente perceber um pouco melhor as realidades mais pequenas para perceber então as realidades maiores no todo e tentar perceber realmente que tipo de relações é que existem nestes territórios. Pronto, neste caso humano, tardio, pronto, consecutivamente. E pronto. Bom dia a todos. A apresentação que se segue tem por base o estudo sobre cerâmica islâmica do Castelo Palmela, que deu origem à tese de mestrado intitulada A Cerâmica Islâmica do Castelo Palmela, Análise Tipológica e Cronoestratigráfica dos Materiais da Galeria Civil. O objetivo em particular desta comunicação será, a partir das evoluções tipológicas verificadas na cerâmica estudada, identificar os principais momentos de transição cultural e tentar relacioná-los com momentos históricos reconhecidos da apropriação do espaço por parte dos poderes islâmicos, numa primeira fase, e da consolidação e territorialização dessa mesma ocupação, dando ênfase à região testuarina do Tejo. O Castelo Palmela localiza-se na Península da Rábida, numa posição intermédia entre os estuários do Tejo e Sado. As boas condições de defesa e a relativa abundância de recursos atraíram desde sempre populações humanas à região de Palmela. A partir do Baixo Império verifica-se uma importante alteração nas lógicas de povoamento, materializando-se numa nova organização territorial adaptada a preocupações defensivas, situação que se prolonga ao longo de todo o período islâmico. Neste período, Palmela faria parte do termo de Lisboa, assumindo uma posição de fronteira a sul.
e caracteriza-se e ganha alguma relevância porque, dada a existência de uma densa rede viária de origem romana próximo, onde se cruzavam várias vias terrestres e um amplo domínio visual que se obtém a partir da fortaleza, que faziam com que Palmela, justamente, se tornasse um ponto-chave na articulação dos sistemas de defesa terrestre e marítimo da Arábia. Os materiais estudados provêm da Galeria 5 do castelo, onde 5 compartimentos encostados à face interna da muralha norte. Assiste nesta sala uma interessante coerência na sucessão estratigráfica. Por forma a garantir uma leitura clara dos vários momentos de ocupação do sítio em época islâmica, procura-se aferir a cronologia de cada unidade estratigráfica o mais pormenorizadamente possível e assim agrupar as unidades estratigráficas de acordo com as principais fases de ocupação islâmica na zona. Desta forma definiram-se 4 grandes fases: o período emiral, o período califal, o período dos reinos taifas e a fase final da ocupação islâmica. Este último período foi o que se revelou mais dificuldades na sua definição, porque de 1147, com a conquista de Lisboa, e até o final do século XII, a ocupação do sítio oscilou entre os poderes islâmico e cristão, fato esse que se reflete no registro arqueológico numa complexa sucessão estratigráfica. Em relação à cerâmica propriamente dita, foram identificadas no total 20 formas distintas, entre as quais achei por bem selecionar para esta apresentação apenas as mais representativas do conjunto e que simultaneamente permitem um melhor reconhecimento das dinâmicas de evolução tipológica. Para o período emiral, existem sem dúvida alguns tipos que marcam esta fase de ocupação. Em relação às panelas, são destacados os tipos 1A, 1B e 1C, que são panelas de bolo tendencialmente extrovertido e lábio boleado, sobretudo o tipo 1A, muito conhecido pelas panelas de perfil em S, geralmente produzidas em pastas grosseiras, em torno lento, em alguns casos manualmente. São tipos que testemunham os traços de continuidade cultural entre o Baixo Império, a Antiguidade Tardia e as primeiras fases da ocupação islâmica do sítio, revelando uma ainda pouco consolidada ocupação do território. As caçoeiras 3A e 3B representam igualmente estes traços de continuidade, sendo possível encontrar semelhanças morfológicas entre essas formas e outras do período anterior. As caçoeiras de tigelas seguem a mesma linha que a forma anterior e as jarrinhas, concretamente, assumem-se como um novo tipo, possivelmente herdeiras de formas antigas de púcaros, mas com uma morfologia bastante diferenciada e assumindo uma identidade islâmica bem marcada. Interessa destacar algumas jarrinhas deste período, produzidas em pastas claras e depuradas, algumas com pintura a almagre, conseguindo provavelmente em importações de outras zonas do sul peninsular. As bilhas e os cântores desta face caracterizam-se justamente por possuírem lábios de secção tendencialmente triangular, muito característicos deste período e que se vão esbatendo ao longo dos períodos seguintes. Trata-se, portanto, de um período marcado por fortes traços de continuidade cultural para com os períodos anteriores, onde gradualmente novas formas vão consolidando a sua representação, sendo de destacar algumas importações de peças de fabrico relativamente fino, enfim, de pastas mais depuradas. Para o período califal, e no que respeita às panelas, são destacados os tipos 1D e 1E. O tipo 1D assume a preponderância entre as panelas durante quase todo o período califal, e o tipo 1E vai crescendo gradualmente em importância e ultrapassando o tipo 1D na transição para o século XI. Em relação às caçoeiras, destaca-se o tipo 3D, que é o mais comum ao longo de todo este período. As caçoeiras de tigelas começam a ganhar alguma relevância no conjunto e começam a surgir as tigelas propriamente ditas, apresentando fabricos muito mais cuidados que as caçoeiras de tigelas, muitas vezes em pastas claras e muitas vezes também com superfícies vidradas, quer interna, quer externamente. Quanto às jarrinhas, é destacar o tipo 8C, que se diferencia dos tipos anteriores por apresentar o bolo ligeiramente introvertido e com o lábio tendencialmente bisolado na parte interna. No início do período califal, as bilhas ainda apresentam lábios de secção tendencialmente triangular, situação que vai mudando ao longo deste período. E relativamente aos cântores, é destacar o tipo 14C, que já apresenta secção tendencialmente amendoada.
Este período apresenta uma maior diversidade tipológica em relação ao anterior, apesar de se verificar alguma continuidade formal em relação a certos tipos. Trata-se, portanto, de uma fase de consolidação da ocupação. Os tipos de tradição baixa imperial são muitíssimo menos frequentes e a percentagem de fabricos atribuídos a importações aumenta significativamente, sendo esta justamente a fase em que representam as mais altas percentagens do conjunto. Poder-se já interpretar tal facto com essa consolidação da ocupação e da relativa unidade territorial atingida durante o Califado Omíada, que terá aprofundado as relações comerciais por todo o território. Para os períodos taifas, surgem novos tipos, desta feita característicos do século XI e prolongando-se ao longo do século XII. Estes novos tipos, sobretudo as panelas 1F, 1G e 1I, começam a surgir em simultâneo na unidade estratigráfica 12. Fato esse que foi interpretado como revelador de mudanças culturais óbvias. Também nas caçoeiras se começam a evidenciar algumas modificações, sobretudo com o surgimento de corpos tendencialmente carnados, testemunhados pelos tipos 3F e 3J. Dentre as caçoeiras tigelas destaca-se o tipo 4H, que surge também nesta fase como domínio total sobre as formas abertas. É também ele um tipo característico dos séculos XI e XII, muito comum nos vales do Tejo e Sado. Ainda na lança de mesa e no que respeita às tigelas, surge um novo tipo, muito característico desta época, a tigela 5D, com o seu característico corpo carnado. Este tipo passa a dominar, em conjunto com o tipo C, o grupo das tigelas nos conjuntos atribuídos aos reinos taifas. Surgindo um novo tipo de jarrinha, a 8D, que passa a dominar as formas fechadas de lança de mesa. E para outras formas é destacar os cantors, que mantêm um certo relevo ao longo de todo este, uma certa importância no total do conjunto ao longo de todo o período, sendo destacar o tipo 14D, possivelmente uma versão evoluída do cantor 14C do período anterior. Esta fase é que apresenta a maior percentagem de fragmentos do conjunto e a maior diversidade tipológica, apesar de cronologicamente ser a menor. Trata-se, portanto, de uma fase em que se verifica um novo incremento da ocupação do espaço, embora a percentagem de peças com fabricos mais cuidados, mais depurados e atribuídos a importações seja inferior à da época anterior. Para a fase final da ocupação islâmica, destaca-se alguns tipos que definem, sobretudo, uma continuidade em relação ao período anterior. No que respeita às panelas, é destacar a continuidade verificada nas panelas 1F, 1H e 1I, além do surgimento deste novo tipo, embora muito pouco representado. E entre as caçoeiras de tigelas destaca-se uma continuidade do tipo 4H e da tigela 5D. Esta fase é, como já foi referido, uma fase estratigraficamente pouco fiável, que apesar de tudo permite traçar uma linha cultural própria, embora não totalmente definida. A identificação de algumas cerâmicas cristãs nas unidades estratigráficas referentes a este período é prova dessa individualidade. Por um lado, é certo que essas peças atribuídas ao mundo cristão já poderão corresponder a intrusões resultantes de processos post-posicionais. Mas, por outro lado, a presença dessas mesmas peças poderá refletir um fenómeno de interculturalidade, na medida em que a fronteira entre o norte cristão e o sul islâmico vai progressivamente aproximando-se da região de Palmela, pairando sobre Palmela especificamente durante toda a segunda metade do século XII. Para concluir, na Galeria 5, principalmente a mudança cultural no seio da ocupação islâmica está justamente na transição do califado para os reinos taifas. Nessa fase, que tem início na unidade estratigráfica 12, surgem, logo nesta unidade, sem precedentes, novos tipos, a panela 1F, 1H e 1I, as caçoeiras 3M e 3J, a caçoeira tigela 4H, a tigela 5D e a jarrinha 8D, que marcam, creio eu, uma nova fase. Apesar dessa mudança, a verdade é que também se assiste a fortes vínculos de continuidade cultural, atestados pela existência de tipos de longa diacronia, como é o caso da panela 1D e, sobretudo, da 1E, da caçoeira 3D, da tigela 5B e das jarrinhas 8B e 8C. Do ponto de vista da integração do conjunto aqui tratado na região onde se insere, logo nos séculos IX e X surgem alguns tipos que indicam a existência de afinidades culturais. A existência de paralelos tipológicos entre Palmela e outros castelos, como o castelo na margem norte do Tejo, como o Castelo dos Povos em Vila Franca de Xira,
e o Castelo dos Mouros em Sintra, embora ainda tenha, começa a revelar algumas relações que, prematuras, começam a insinuar uma nova realidade muito mais interconectada entre si. A partir do século XI, a ligação entre os diferentes espaços do Baixo Vale do Tejo e Sado torna-se flagrante. Os paralelos tipológicos multiplicam-se exponencialmente, sendo interessante assinalar a especial relação de proximidade visível entre os materiais de Lisboa, Santarém e Palmela e, embora em menor escala, Alcácer do Sal também. Ao longo do século XI, Palmela ter-se-á assumido como um sítio em franco crescimento, um antigo isno rural que caminha a passos largos para um sistema económico, social e cultural cada vez mais complexo, próximo já dos de âmbito urbano. Obrigado. Obrigado, João. E com a comunicação do João, basicamente concluímos então as comunicações que tínhamos encobadas nesta sessão. E, portanto, recordar também que depois, na parte dos pósteres, há também 2 pósteres que se enquadram nesta sessão. Um póster sobre Investigating Early Settlements in Sparta Plain na Turquia e outro sobre o território de Merkel em época islâmica, que vos convido já a consultar depois de concluir a sessão. Neste momento, gostava então de abrir a discussão, de abrir o debate. Possivelmente, se calhar, fazemos isto por fases, vamos por comunicações. Alguém tem alguma questão, algum comentário a fazer sobre a apresentação do Jost? Any comments, any remarks on the first presentation on the Bell-Vicar phenomenon by Jost? Well, sorry for my English. I probably can communicate. First of all, I want to thank you for your communication, because I think it's a very intelligent approach to this problem in terms of variability and diversity. But it was like a coitus interruptus at the end, like having sex and not finishing it. Because what do you think really of this phenomenon? Because you expose the problem, but you don't really say anything about your conclusions or your thoughts about that. Yeah. That's a first thing. The other thing is, in terms of methodological approach, it wouldn't be interesting to analyze the sites further, more than pottery technology, because maybe it's like a deterministic approach to study the technology of this kind of pottery in this moment, because it concerns local another data, and I want you to ask also if you think this phenomenon is related to the maritime commercial routes, because I think that's one of the keys of this issue. From the ignorance, because it's not my issue, but I need to ask. Yes. Thank you. It's actually 3 questions. Starting with the first, I have not given any conclusions because I'm only finishing my first year of my PhD, so I still have 2 years to come up with a good conclusion. But the question is, the one thing is it a big change from non-Bell-Vicar to Bell-Vicar culture, or is it a gradual thing that nothing changes and Bell-Vicar is just on top of things? So I think I'm in between. So there are things changing, but there are also things not changing. And what I'm trying to do is look at what is changing and what is the impact of those things that are changing. And I have not really found any good solution to that problem. So I'm still not finishing the act at the moment. I want to think that you have an opinion at least. No, actually, I'm completely open at it. Sorry. And the thing is, the second question about why I'm looking at pottery is because I think pottery is where you see the variability best, and it is also easy to study because you see the choices that people make very very clearly, and because but
agree with you that there's lots of other things that you should look at, like subsistence, economy, and look at the sites in more detail, and the other, like stone technology or metalworking, for instance. Those kind of things, yeah, well, you have to, I think you have to narrow it down to some point. So that's why I look at pottery, but we could do the same thing for other materials. And the third thing about maritime trade, I think maritime interaction is something very important indeed in this period. You also see on the North French map that I showed, most of the Belgica sites are riverine and coastal distribution. And you see that often also with the Portuguese sites, I think. Or even with the settlements in Britain, the Outer Hebrides and those kind of, that is also the earliest Belgica sites in Britain. So there is really some maritime connection, I think, yes. Any other questions, remarks on just communication? No? Ok, thank you again, Joss. Passamos então a questões, observações que tenham sobre a segunda comunicação do Rui Mataloto, sobre a utopia da ruralidade do interior alentejano na idade do ferro antigo. Não sei se alguém tem questões, comentários, observações. Não? Foi totalmente esclarecedor. Nem para mim. Tudo bem, então passamos já para a terceira apresentação do Íñigo de la Fuente e Gonçalo de Pedro sobre a transição artificial sobre pleno no Val do Douro. Any questions on any remarks? Observations? We have to speak here, great. Quería preguntaros un par de dudas metodológicas que tengo con respecto al trabajo. La primera es con respecto a si habéis ido físicamente a los sitios a verlos, porque cuando habéis hablado de la extensión, yo conozco cómo son las fichas de Castilla y León y bueno, son un poco imaginativas a veces. Entonces, claro, la dispersión de la cerámica en este caso que puede deberse a si se ha dado más, si se ha dado menos, si son 40 hectáreas. De hecho, me parecen hasta pocas con respecto a los procesos profesionales de los sitios. Eso por un lado. O sea, la pregunta es si habéis ido o tenéis pensado ir a los sitios a verlos. Y la otra es con respecto al uso de ciertas herramientas SIR que no sé hasta qué punto dan información. Lo digo como duda existencial. Que es, por ejemplo, la cercanía a los cursos de agua. Es que hago la pregunta al contrario. ¿Hay algún sitio en la provincia de Valladolid que esté a más de 5 kilómetros de un curso de agua? ¿Existe ese sitio? O sea, es decir, no, evidentemente no es Pisuerga, pero un arroyo, un lago, un tal. O sea, es que me parece inviable la existencia de una sociedad, de una cultura, de una comunidad que no tenga un curso de agua a menos de 5 kilómetros, porque, no sé, a lo mejor en la punta del Himalaya existe, pero, no sé, como duda con respecto a si ese tipo de datos realmente aporta información o acabamos llegando a conclusiones redundantes, ¿no? No sé, vaya, pregunto, ojalá genere un debate esto, no sé. Siempre tengo esta duda con respecto al uso de ciertas herramientas, sí. Con respecto a la primera pregunta, pues la intención es ir. Claro, lo que pasa es que se puede funcionar lo que dice Castilla y León, todo lo que se haga, todo el movimiento de tierra, hemos encontrado fichas que los materiales se encuentran alejadísimos de los asentamientos, las fichas. Entonces la intención es ir. Pues a las cosas que se pueden. Pero la intención es ir. Con respecto al análisis de los ríos, pues la idea del trabajo era pues, más que nada un acercamiento, era un modelo. Entonces pues, hicimos estos análisis, pues bueno, pues un poquillo, pues así hablando por lo que es así. Sí que vimos en el caso de los ríos, por ejemplo, sí que hay días asentamientos que no están a 5 kilómetros, eso sí lo vimos, son poquísimos y seguramente pues, lo que tú dices, cerca de un arroyo, pues tal. Que va a dar para algo o no, pues que está cerca seguramente lo que tú dices. Si no está cerca de un arroyo, pues está cerca de otro. Gracias. Any more questions, remarks, observations on Íñigo and Gonçalo's communication, presentation? Okay, thank you again.
Moving on to Clara Flores Barrio. Any comments or remarks on this interesting communication on the process of romanization in Albacete, Elche de la Sierra? Anyone? No one's in the mood for discussion. It's the first day, it's early in the morning still. So, okay. Thank you again, Clara. So, moving on to Silvia and her communication on the rural site of Mascarro. Does anyone have any questions, comments, remarks on her presentation? I hope not. So no one's in the mood for discussion. Okay. Eu tenho uma pergunta para ti, mas não, é só uma questão de curiosidade pessoal. Não percebi da tua apresentação quem é que escavou a vila ou o sítio nos anos 80? Sim, eu não referi, mas aquele sítio com 3 campanhas foi escavado por 3 arqueólogos. Inicialmente foi escavado pelo Dr. Diamantino Sanches Trindade, que já tinha escavado outros sítios em Castelo de Vide, Antas, e escavou aquele sítio em 83. E depois, em 84, foi o professor Jorge Oliveira que tomou conta da escavação, por assim dizer. E em 85 foi ele e, na altura, Carmen Belasteros, que, em parceria, que dirigiram as escavações. Em 86 era suposto ter-se dado continuidade, mas não, optou-se por já não continuar. Só uma curiosidade. Any more comments or remarks on Silvia's presentation? No? Okay, so we'll move on to the last communication of the morning by João Araújo on the Islamic pottery from Palmelas Castle. Does anyone have any comments, remarks on the presentation? No, not really? Okay, so thank you again, João, for your presentation. And with this, I think we can conclude the session, this first session. I would like to thank you all again for your presence, to thank all the colleagues that presented their works for their very interesting communications, also for the respect they had for the timings and for the proceedings, which allowed us to actually finish before time, for the first time in the history of research gatherings. So thank you all again, and I invite you again to visit the poster section to see the other contributions that are connected to this session. Thank you all.